Brasil Império, período situado entre 1822 e 1889. Hoje nós vamos trabalhar com o Segundo Reinado, 1840 a 1889. Alguns detalhes importantes. Em 1840 ocorreu o golpe da maioridade, caracterizado pela antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. Esse período é situado até o 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Se o período regencial foi caracterizado pela instabilidade social e política, o Segundo Reinado vai ser caracterizado pela estabilidade. Afinal de contas, o que as elites tramaram, ou imaginaram, ou vislumbraram com a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara foi realmente gerar, aquela integridade nacional, eliminar o país daquele contexto marcado pelo caos via revoltas sociais. Bom, nós vamos destacar as 3 fases do Segundo Reinado, no contexto da política interna. Nós vamos destacar a primeira fase, que é a da consolidação, situada entre 1840 e 1850. A segunda fase, pela conciliação, situado entre 1850 e 1870. E a terceira e última fase, caracterizada pela crise política do Segundo Reinado, situada entre 1870 e 1889. Ao longo do Segundo Reinado, nós vamos destacar 2 correntes políticas, os liberais e os conservadores. Importante destacar que a composição social desses 2 grupos, nós vamos perceber, por exemplo, os liberais, profissionais liberais urbanos, latifundiários ligados à produção para o mercado interno, os conservadores eram grandes comerciantes, latifundiários, ligados ao mercado externo, compunham a burocracia estatal. Se vocês observarem a composição social dessas 2 correntes políticas, vocês vão acabar percebendo que eles representavam as elites brasileiras. Então nós vamos pensar que não havia divergências ideológicas entre esses 2 grupos, disputavam o poder político, mas sempre convergiam para a conciliação. Ambos representavam as elites econômicas. Então o que é que nós temos que pensar? Essas duas correntes políticas, portanto, não representavam os interesses da maioria da população brasileira. Esses 2 grupos estavam, evidentemente, a serviço das elites, na defesa dos seus interesses políticos e econômicos. Bom, quando eu destaquei a questão da estabilidade política ao longo do Segundo Reinado, essa estabilidade ela foi alcançada exatamente pela atuação política do imperador Dom Pedro II. Ele criou em 1847 um cargo de presidente do Conselho de Ministros. Isso quer dizer que, a partir daquele momento, foi instalado no Brasil o parlamentarismo. E um detalhe muito importante, o parlamentarismo brasileiro, ele funcionava de forma diferenciada em relação ao parlamentarismo tradicional, que é o parlamentarismo inglês. Por quê? No parlamentarismo inglês, no sistema parlamentarista britânico, o que acontece? Nós vamos ter a eleição de um primeiro-ministro que vai criar o seu ministério. Aqui no Brasil é diferente, porque quem fazia todo o jogo político era o próprio imperador Dom Pedro II. Por isso, nós vamos chamar esse parlamentarismo brasileiro de parlamentarismo às avessas, onde o imperador Dom Pedro II era a peça central nas decisões. Ora, ele indicava um representante do Partido Liberal para o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ora ele indicava um representante do Partido Conservador. Então, na verdade, no ministério ocorria o quê? Um revezamento político entre conservadores e liberais.
liberais conservadores eram manipulados por Dom Pedro II. Então observe essa chave, que é muito comum aparecer algumas questões. Nós aqui temos aqui a figura central, né, a peça central no jogo político, que é o imperador Dom Pedro II. Ok, pessoal? Então ele era o árbitro, né? Ele era o mediador aqui das questões políticas, né? Ele era a figura central, ele fazia o jogo político. Então, dessa forma, ele acabou conciliando os dois principais partidos, os conservadores e os liberais. Ele passou a ter esses dois partidos em suas mãos. Ok, pessoal? Esse foi o chamado parlamentarismo às avessas. Em 1850, foi criada no Brasil a chamada Lei de Terras. Terras sem registros ou terras devolutas pertencentes ao Estado. A partir de 1850, para o cidadão ter acesso à terra, ele teria que pagar. Então aqui, ó, regularização mediante a compra de registro. Então, na verdade, o que nós temos que pensar? A Lei de Terras, ela impediu o acesso à terra ao número maior de pessoas. Ela ficou restrita às elites. Ok, pessoal? Então, quais foram as consequências da edição da Lei de Terras? Pequenos proprietários perderam suas terras, houve uma concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários, imigrantes escravos libertos sem acesso à terra, mão de obra barata e numerosa para os grandes latifundiários. Perfeito? Na verdade, pessoal, a partir de 1850, a terra no Brasil se transformou em propriedade privada. Você teria que pagar por ela, ok? No contexto da política externa, nós vamos destacar o principal conflito que ocorreu aqui no contexto latino-americano. Nós vamos trabalhar com a chamada Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870. Foi o maior conflito armado da América Latina. Bom, quais foram as causas da Guerra do Paraguai? Por que ocorreu esse confronto? Então nós vamos destacar dois pontos importantes. Primeiro, vamos destacar a causa tradicional da guerra. Depois eu vou destacar para vocês, dentro de um revisionismo histórico, uma outra visão sobre a Guerra do Paraguai. Bom, mas o que nós vamos destacar? Vamos destacar a causa tradicional. O que gerou a Guerra do Paraguai? Quais foram os antecedentes da Guerra do Paraguai? Primeiro, nós vamos destacar a situação do Paraguai. O Paraguai era um país sem dívida externa, sem analfabetismo, miséria ou escravidão, com indústrias, estrada de ferro, universidades, telégrafo e o exército desenvolvido, sendo governado ditatorialmente por Solano Lopes. Bom, isso aqui é importante, olha, Paraguai sem dívida externa. Por que isso aqui é importante? Porque o Paraguai foi um país que se desenvolveu, né, a grosso modo, sem a utilização do capital inglês, capital britânico, né? Na verdade, nós vamos chamar isso aqui de nacionalismo econômico paraguaio, né? O Paraguai se desenvolveu sem depender economicamente da Inglaterra. Então essa é uma causa tradicional da Guerra do Paraguai. É o nacionalismo econômico. Nós vamos destacar o desenvolvimento econômico do Paraguai sem dependência em relação ao capital inglês. Então, esses são os antecedentes, causas da guerra. O Paraguai, com todo esse desenvolvimento, não tinha saída para o mar. O Paraguai não tinha como escoar a sua produção. Então, para isso, seria necessário passar, né, para ter acesso ao mar, o Paraguai teria que passar pelo território brasileiro e território argentino. Ele não tinha saída para o mar. Essa questão aqui é relevante, um mau exemplo. Qual seria? Por que o Paraguai era um mau exemplo? Isso é muito fácil de entender. A oposição inglesa ao projeto Paraguai. Então, bastante cuidado com isso aqui. Oposição inglesa ao projeto Paraguai quer dizer o quê? O Paraguai foi o único país que se desenvolveu economicamente sem depender do capital inglês. Não havia essa dependência econômica em relação à Inglaterra.
é aquilo que nós chamamos de nacionalismo paraguaio. Esse nacionalismo econômico paraguaio não era visto com bons olhos pela Inglaterra. Diante disso, vamos destacar o rompimento de relações diplomáticas com o Brasil, a invasão paraguaia ao Mato Grosso e a Argentina em 1865. Começava a Guerra do Paraguai. Um detalhe importante, essa causa, né, a gente chama de uma causa tradicional da Guerra do Paraguai, ela está relacionada exatamente ao nacionalismo econômico paraguaio. Então, dentro de um revisionismo histórico, qual seria a causa, então? Dentro do revisionismo histórico, nós vamos analisar isso aqui, ó, essa questão de fronteiras, né? Essa questão de definição dos estados nacionais aqui na região da Bacia do Prata. Então nós vamos perceber Brasil, Argentina e Uruguai, né? E o próprio Paraguai dentro desse contexto de formação de seus estados nacionais. Então essa seria, né, assim, uma visão mais renovada. Né? Dentro desse revisionismo histórico, nós vamos destacar como causa da guerra, essencialmente, a formação dos estados nacionais aqui na região pratina. Ok, pessoal? Mas, essencialmente, eles dão muita ênfase, né, nessa visão mais tradicional aqui, que é o nacionalismo econômico paraguaio. Perfeito? Então, em relação a isso, o que nós temos que destacar? Brasil, Argentina e Uruguai, apoiados financeiramente pela Inglaterra, lançaram-se numa guerra contra o Paraguai. Brasil, Uruguai e Argentina formaram a chamada Tríplice Aliança. Observe que a Inglaterra ficou financiando, né, a Tríplice Aliança e aguardando os despojos, o resultado final dessa guerra. Interessava a Inglaterra manter o domínio econômico sobre toda a região. Perfeito? Então, Tríplice Aliança, Brasil mais Uruguai, né, mais Argentina contra o Paraguai. Então nós vamos destacar aqui as consequências da guerra, né? Nós vamos destacar o Paraguai, 600 mil mortos, 99% de homens, dívidas, perdas territoriais. Na verdade, nós vamos dizer, gente, que o Paraguai foi aquele que mais sofreu ao final da guerra, né? De acordo com a visão do imperialismo inglês, era necessário extirpar, né, acabar com essa raça, com essa nação. O massacre da população paraguaia, que nós entramos na questão do chamado genocídio paraguaio, né? População no começo da guerra, 800 mil. População morta durante a guerra, 600 mil, olha, 75,75%. Né? Homens sobreviventes maior de 20 anos, 2.100. Então é o chamado genocídio paraguaio. Consequências para o Brasil: endividamento, fortalecimento político do exército, crise do escravismo e do império. Um detalhe relacionado aqui ao exército brasileiro: ao final da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro lutando ao lado de argentinos e uruguaios, os brasileiros tomaram gosto pela República. Então nós vamos colocar o seguinte: ao final da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro retorna para o país com duas ideias inovadoras, né? A ideia de república, o republicanismo, e o abolicionismo. A grande vencedora da guerra, a Inglaterra, né? Afirmação de interesses econômicos na região. Ela vai manter seu domínio econômico, ou seu imperialismo sobre a América Latina. Em relação à economia no Segundo Reinado. Então nós vamos destacar que durante o Segundo Reinado, o principal produto de exportação brasileiro foi o café, destinado principalmente à Europa e os Estados Unidos, né? O mercado externo, Europa e Estados Unidos. Lembrando vocês que até 1929, os Estados Unidos foram nossos maiores consumidores, né, do café. Aí em 29 ocorreu a crise, né, a quebra da Bolsa de Valores, então nós vamos entrar no outro contexto da história brasileira. Tá? Mas ao longo do Segundo Reinado, o principal produto de exportação foi o café. Um alto valor no mercado externo, fatores como o solo, né, a terra roxa e clima favoráveis,
né, deram essa sustentabilidade à produção do café. A região sudeste, a principal produtora, gerando um desenvolvimento dos transportes, estrada de ferro, principalmente portos, desenvolvimento de comunicações, telégrafo, telefone, desenvolvimento de atividades urbanas paralelas, como comércio, banco e indústrias. Detalhe importante, o café acabou sendo o nosso principal agente de transformação econômica no segundo reinado. Importante colocar isso aqui, tá, pessoal? Café, nós vamos trazer com ele a industrialização, nós vamos trazer a urbanização. Foi o nosso principal produto de exportação. Perfeito? Aqui a montagem, né, da estrutura cafeeira. Então nós vamos destacar uma economia latifundiária, né, a grande área produtora. Nós vamos destacar a economia de exportação, monocultura, o café era o nosso principal produto de exportação, e a base da economia ainda continuava a ser o escravismo, né? Aqui o escravo era a base, a escravidão era a base ainda da economia cafeeira. Lembrando que fim da escravidão no Brasil só em 1888, que nós vamos estar caminhando para o fim da monarquia aqui no Brasil. Ok? As duas regiões produtoras de café. Bom, até 1860 e 1870, a principal região produtora de café no Brasil era o Vale do Paraíba, né, do Rio Paraíba do Sul, situado entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Foi a primeira zona de cultivo, início no final do século XVIII. Detalhe, latifúndio escravista tradicional, sem inovações técnicas, isso aqui até 1860, 1870. Já a partir de 1850, nós já vamos destacar uma das mais importantes, ou a mais importante, área produtora de café. Nessa região vai nascer a ideia de república. Nós vamos destacar aqui o Oeste Paulista. Início aproximadamente a partir de 1850, e uma grande diferença em relação ao Vale do Paraíba do Sul. No Oeste Paulista, nós vamos destacar o advento, o uso da tecnologia. E em lugar do trabalho escravo, nós vamos destacar aqui o trabalho de imigrantes, paralelamente ao escravismo. Esse detalhe é importantíssimo. O Paraíba do Sul é essencialmente escravismo. Aqui no Oeste Paulista, principalmente a partir de 1850, 1860, nós já vamos destacar aqui no Brasil a chegada de imigrantes italianos, principalmente, para essa região. Então essa é uma grande diferença, né, em relação à mão de obra aqui. Perfeito, pessoal? Paraíba do Sul, trabalho escravo, né, tradicional, e no Oeste Paulista, trabalho de imigrantes. Bom, quais fatores vão gerar a decadência do café? Decadência do açúcar, né? Desculpem. O açúcar vai sofrer com a concorrência externa, somente em relação à produção do açúcar de beterraba na Europa. Aliás, o Brasil já havia perdido, né, muito no contexto da economia, quando lá no século XVI, por exemplo, os holandeses foram expulsos do Brasil, né? Outros produtos, algodão, principalmente no Maranhão, importante entre 1861 e 1865. Perfeito? Lembrando que durante esse período aqui, ó, né, 1861 e 1865, houve a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Então eles precisavam, né, do algodão, né, dessa matéria-prima. Borracha, né? A borracha, vamos destacar Amazonas e Pará, importante a partir de 1880, quando, né, nós estamos vivendo o período da segunda revolução industrial, produção de automóveis, necessidade de borracha para os pneus, né? Bom, o Brasil vivenciou, ao longo do segundo reinado, aquilo que nós vamos chamar de um surto de industrialização, dentro da chamada Era Mauá, entre 1850 e 1870. Então aqui nós vamos ter o início da industrialização brasileira. Um surto, né, de industrialização. O Brasil não se firmou enquanto uma potência industrial naquele momento, não. Mas o Brasil começou, já dava passos largos, né, para o início da industrialização. Da expressão surto de industrialização. Então vocês sempre vão associar
o Mauá, Irineu Evangelista de Souza, né, com esse surto de industrialização, a tentativa de transformar a economia brasileira, né, saindo da agroexportação para a industrialização. Quais fatores geraram esse surto de industrialização? Nós vamos destacar em 1844 a edição da chamada Tarifa Alves Branco, que representou o aumento de tarifas para importados, ou seja, os produtos que deveriam, os produtos estrangeiros para entrar no Brasil teriam que pagar uma alta taxa, né, para colocar os seus produtos aqui no nosso mercado. Aumento de arrecadação para o Estado, estímulo involuntário para a indústria nacional. Essas foram as influências da tarifa Alves Branco. Outro fator importantíssimo e muito cobrado foi o fim do tráfico negreiro em 1850, gerando uma liberação de capitais. O que seria isso aqui? Até então, os produtores, né, a elite agrária brasileira, praticamente ela aplicava, né, os recursos na compra de escravos. Então, quando em 1850 foi criada a chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro no Brasil, então isso gerou um excedente, uma sobra de capitais. Então, a elite agrária passou a investir capitais em outras áreas mais lucrativas. O surto industrial não alterou a estrutura econômica nacional. Por isso que eu coloquei ali, né? Eu coloquei anteriormente para vocês que não gerou uma industrialização efetiva, né? Não houve uma transformação efetiva da economia brasileira. Foi o primeiro passo. Então, quais fatores geraram o fracasso dessa política, né, dessa tentativa de industrialização brasileira? Então, nós vamos citar a falta de apoio do governo, ainda interessado, né, na agroexportação, sabotagens, né, oposição de alguns latifundiários e, principalmente, a concorrência inglesa. É evidente que a Inglaterra não queria o nascimento de uma potência econômica aqui na América Latina. Não se esqueça que a América Latina estava sob o domínio econômico da Inglaterra. Chamaremos isso aí de imperialismo, né? Bom, ao longo do segundo reinado, também nós vamos destacar a ocorrência de algumas revoltas sociais. Vamos destacar em 1848, em Pernambuco, ocorreu a chamada Revolução Praieira. Quais foram as causas dessa revolução? Primeiro, a concentração fundiária, já que a terra estava nas mãos de poucas pessoas, e a crise econômica. Líderes da Revolução Praieira: Pedro Ivo, Abreu Lima. Eles veiculavam, né, essas notícias de cunho liberais, né? O liberalismo era veiculado no jornal chamado Diário Novo, na Rua da Praia. Daí o nome, né? A Revolução Praieira. Foi um movimento liberal, né? Olha lá, manifesta ao mundo, pregando o voto universal, liberdade de imprensa, abolição da escravidão, proclamação da República, nacionalização do comércio e direito ao trabalho. Foi a última grande revolta, né, ao longo do período monárquico, sofrendo influência das revoluções liberais europeias. A imigração. Eu destaquei para vocês que a partir de 1850, em função da decretação da Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico negreiro no Brasil, houve uma crise no escravismo brasileiro, uma crise de mão de obra. Em que sentido? Nós destacamos as duas regiões produtoras, né, de café. Naquele momento precisava-se do trabalho escravo, do braço escravo, né, na região produtora de café, na região cafeeira. Então, para passar por cima, né, dessa demanda, para acabar com essa demanda, essa necessidade de mão de obra, o governo brasileiro vai incentivar a imigração estrangeira, né? Esse é o contexto econômico. E no contexto mais social, nós vamos trabalhar com o chamado mito do embranquecimento. A elite brasileira, a elite agrária brasileira, almejava transformar, branquear a população brasileira, diminuir aqueles laços de mestiçagem. Então daí a questão do mito do embranquecimento. Ocupação e defesa da região sul e a crise econômica e social em países europeus. Então esses fatores geraram, né, a imigração estrangeira aqui no Brasil.
Como funcionou então esse processo de imigração nos cafezais? Nós vamos destacar dois sistemas. Um inicial, né, que é o sistema de parceria, que fracassou, e o segundo, o colonato, marcado pelo sucesso. Então, como funcionava o sistema de parceria? Observe: trabalho familiar camponês, o colono dividia lucros e prejuízos com o proprietário, ficava com metade do produzido. Os colonos se endividavam. Por quê? Praticamente tudo que eles recebiam, eles teriam que pagar as passagens, mantimentos, isso a juros elevados. Eventualmente era permitida uma pequena roça ao imigrante. O sistema de parcerias foi marcado pelo processo. Gerou até reações, né, do governo italiano, por exemplo. O colonato, essencialmente no oeste paulista, por volta de 1870. Né? Esse sistema, ele estava vinculado ao governo, né? Ele foi subvencionado pelo governo. Trabalho familiar camponês, o camponês recebia 2 salários, fixo anual e por produtividade. O governo paulista pagava as passagens. Era garantido um pedaço de roça para subsistência ou comércio. Então, por exemplo, isso é interessante, né? Quando falamos em imigração estrangeira, por exemplo, os italianos. Dentre os imigrantes vieram para o Brasil a família Matarazzo, né? Hoje uma das mais ricas do país. Começaram aqui com pequenos comerciantes, para vocês terem uma ideia. Bom, vamos destacar ao longo do Segundo Reinado o movimento abolicionista. Intelectuais, camadas médias urbanas e setores do exército trabalhavam com a ideia da abolição da escravidão. Perfeito? Naquele momento não era de interesse do governo, uma vez que estava alicerçado pelas elites agrárias, né? O governo não estava interessado naquele momento em extinguir a escravidão, em abolir a escravidão. Então o governo foi empurrando essa questão da escravidão com a barriga, vamos assim dizer, né? Então, o prolongamento da escravidão por meio de leis inócuas, leis para inglês ver. Leis que não solucionaram o contexto da escravidão no Brasil, apenas amenizaram esse contexto. Então nós vamos destacar a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegibe, em 1871. Lei do Ventre Livre: a partir daquele momento, né, os escravos nascidos a partir daquela data estariam livres. Mas isso aqui ainda manteve, né, essa submissão do escravo ao senhor. Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegibe, 1885. Os escravos, né, com idade acima de 65 anos estariam libertos. Galera, isso aqui foi mais uma lei para inglês ver. Por quê? A vida útil de um escravo no Brasil, trabalhando de sol a sol, era 15 anos. Então era raro, impossível, um escravo, dentro desse contexto de exploração, chegar a 65 anos. Vamos destacar a radicalização do movimento abolicionista. É importante colocar isso aqui. Houve, por exemplo, o surgimento de um grupo, né, em São Paulo, chamado de Caifazes, que de madrugada abriam as portas das cesáreas e libertavam os negros. Ok, pessoal? E vamos fechar com a Lei Áurea, em 1888. Né? Fim da escravidão sem indenizações para os proprietários rurais. Porque eles vão defender a causa, né, por interesses econômicos. Imaginava que o governo brasileiro, né, que o governo imperial, iria indenizá-los se eles aderissem à abolição. Então a abolição ocorreu em maio de 1888, com a Lei Áurea, não gerando a indenização para os proprietários rurais, principalmente lá do Vale do Rio Paraíba do Sul, que viraram as costas para o governo imperial, abandonaram o governo imperial. O processo gerou a marginalização de negros, continuaram excluídos de todo o contexto social, político e econômico, e a Lei Áurea acabou gerando a crise política do Império Brasileiro. Então, bastante cuidado com essas leis abolicionistas, pessoal. A gente vai trabalhar muito com a ideia de um processo abolicionista, né? Na verdade, a escravidão no Brasil já não se sustentava mais, devido às pressões externas, principalmente da Inglaterra, que em 1845, por exemplo, havia editado, né? O parlamento inglês havia editado a Lei Bill Aberdeen, proibindo o tráfico de escravos no Oceano Atlântico.
A partir de 1845, nós já vamos ter uma diminuição da mercadoria escrava aqui no Brasil. Nós vamos passar pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proibindo o tráfico negreiro no Brasil. Nós vamos passar pela Lei do Ventre Livre, em 1871. Passaremos pela Lei Saraiva-Cotegibe, ou Lei dos Sexagenários. A escravidão no Brasil já estava com os dias contados. Perfeito? É muito comum, quando se fala na abolição da escravidão, aqui no Brasil, se fazer um paralelo com a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a abolição da escravidão ocorreu em 1863, no meiozinho, né, da Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul. O Sul era escravista, né, pessoal? Então, por que se faz esse paralelo? Porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em 1888, no caso, né, da Lei Áurea, o processo foi marcado pela exclusão social e política dos negros, tanto nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil. Né? A abolição não foi acompanhada de nenhum projeto a nível de Estado que garantisse melhores condições de vida para os negros. É muito comum eles fazerem esse paralelo. Ok, pessoal? Bom, então na próxima aula vamos destacar os elementos que geraram, né, a crise do Império. Um grande abraço.